conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galiléia. Evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa. Não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que, na verdade, as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e foi ele que me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender que Jesus muitas vezes, ainda hoje, é rejeitado. Jesus muitas vezes, ainda hoje, não é reconhecido como aquele que veio do Pai, como aquele que veio verdadeiramente para nos resgatar do pecado e da morte. Meus queridos irmãos e irmãs, a verdade é esta, né? Pode vir aqui da nossa cidade alguém que seja o Messias, pode vir daqui, não, a família dele nós conhecemos, nós sabemos quem é a sua mãe, nós sabemos quem é o seu pai, daqui não vai sair coisa boa. Ô meu irmão, ô minha irmã, infelizmente ainda hoje, muitos não reconhecem que Jesus é verdadeiramente o caminho, a verdade, a vida. Quantos de nós ainda hoje cegos à presença de Jesus no nosso meio? Ô meu irmão, ô minha irmã, como alcançar a vida eterna se nós não acreditamos naquele que veio para nos dar a vida eterna? Como alcançar a misericórdia, o perdão de Deus, se nós não acreditamos naquele que veio para nos libertar do pecado e da morte, para nos perdoar, quando arrependidos, sinceramente arrependidos, o procuramos na pessoa de um sacerdote, na pessoa de um bispo, para uma boa confissão. Olha, que queriam até matá-lo, mas tinham medo, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Jesus ainda ia incomodar mais com a sua verdade, com a sua presença, com a sua missão de revelar o próprio Deus na sua própria pessoa. Olha, meus queridos, nós precisamos revelar Deus com a nossa própria pessoa, com a nossa maneira de agir, com a nossa maneira de proceder, com a nossa fala, com a nossa língua, com os nossos gestos. Enfim, meus queridos, no cotidiano da vida, no dia a dia da vida, nós precisamos revelar que Jesus é aquele que nós amamos, que Jesus é aquele que veio do Pai, que sem Jesus nós não conseguiremos, meus queridos, andar 1 milímetro que sequer, que sem Jesus o nosso caminho é o caminho da perdição.
Olha, meus queridos irmãos e irmãs, na época de Jesus, não é? Jesus realizava muitos milagres, Jesus curava muitos doentes, Jesus ressuscitava muitas pessoas. Mas como que aquele povo estava cego? Como que aquele povo adorava outros deuses? Como que aquele povo não aceitava que Jesus tinha vindo para nos salvar? Se nós formos ler a primeira leitura, nós vamos perceber o quanto nós estamos nos condenando a nós mesmos quando não percebemos, mais uma vez eu repito, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ele veio para todos nós, mas muitos de nós ainda não o aceitamos. Vamos lá, logo aqui no início da primeira leitura, entendermos o que Jesus é e deverá ser para cada um de nós. Aqui vai dizer assim: dizem entre si os ímpios, em seus falsos raciocínios, armemos ciladas ao justo. Olha, armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir. Ô meu irmão, ô minha irmã, quando Jesus incomoda, e como que Jesus ainda incomoda? Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Ele declara possuir o conhecimento de Deus e se chama-se Filho de Deus. Tornou-se uma censura aos nossos pensamentos, e só ao vê-lo nós o sentimos insuportável. Sua vida é muito diferente das dos outros e seus caminhos são imutáveis. E aí vai, meus queridos. Jesus é rejeitado. Aqui, não é? Jesus já está caminhando para ser condenado. Ainda estão, não é, esperando a hora certa de pegá-lo e condená-lo. Por quê? Porque ele incomoda. Porque ele não segue esses que pensam errado, esses que não ouvem a sua palavra, esses que não praticam. Ô meu irmão, ô minha irmã, com muito carinho, com muita humildade de coração, eu quero te pedir, não seja um desses. Não queira um Deus, não queira um Jesus a seus modos. Não, meu irmão, não. Jesus veio para aqueles que querem seguir o seu caminho. Jesus veio para aqueles que o aceitam como vindo do Pai. Amém? Que assim seja. Amém. Clique aí no sininho, se inscreva no canal. Vamos juntos evangelizar. Eu daqui, você daí. Vamos juntos levar esse Jesus que nós acreditamos àqueles que ainda não o aceitam. Amém.